Lembrando que, se você puder, compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, né? Falar, vai compartilhar público. Pronto, aí seus amigos vão estar sabendo que tem o que está acontecendo no vídeo. Eles podem participar. Ou não. Vanderlei, aniversariante da semana, parabéns. Não é todo dia que se faz 55. Não é, Vânia? Já também, né? Seu José também. Seu José já fez 38, parece, 39. Algo mais ou menos assim, né? Mas não vai ter mais idoso. Não é, Vânia? Muito bem. Vamos orar e vamos começar nosso tempo aqui hoje. Deus, nós agradecemos ao Senhor por termos esse instrumento que nos permite conversarmos hoje à noite, como família, como irmãos em Cristo, como igreja lá no Monte das Oliveiras. A gente não está presencialmente, mas estamos espiritualmente juntos e podemos enxergar isso, né? Esse privilégio de estarmos aqui neste momento, olhando aquele vídeo e nos vendo no separador. Ajuda-nos a Deus no que eu falei com hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. E amém. Muito bem. Nosso texto é Filipenses capítulo 3, nos versos de 12 a 16. Antes de abrir o texto, vamos só conversar um pouquinho nessa parte da introdução sobre como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu entendo que a vida espiritual é fantástica e maravilhosa de diversas maneiras, né? Traz como a alegria da salvação, né? Eu sou feliz porque eu sei que estou salvo. E se eu morrer hoje, eu estaria no céu esperando vocês. Se você morrer hoje, você vai para o céu primeiro e você vai preparar o ambiente lá para a gente chegar depois. E aqueles que se foram em Cristo, a gente já teve algumas pessoas que foram, então nós vamos ver isso de novo. E esse alívio, essa paz, ela vem do perdão que recebemos de Deus, né? Essa é a oportunidade de conhecer esse Deus pessoal, né? E a chance de recomeçar e experimentar uma nova vida, poder conhecer, estudar a palavra de Deus, fazer parte de uma igreja local. Eu sei que quando a gente fala sobre isso com aqueles que não conhecem Cristo, eu acho que eles entram em parafuso, né? Deve dar um tilt na cabeça deles. Por quê? Porque eles estão acostumados à perspectiva tomesiana, né? É claro que eu estou forçando a barra aqui, de ver para crer. Então, eles estão dispostos a acreditar em qualquer coisa que eles poderiam ver. E eu li algumas semanas atrás de uma pastora numa igreja por aí, e ela chamou alguém do púlpito e ela arrancou, enfiou a mão no coração da pessoa e tirou ele fora do corpo. E todo mundo ficou angustiado, horrorizado, gritando. Isso é um truque. Mas ela não falou para eles que era um truque. Ela deixou aquilo como se fosse uma coisa real. E não é, evidentemente que não é uma coisa real. Depois de algumas pessoas irem até na delegacia fazer queixa, então a polícia chamou ela, o delegado, e aí ela contou como é que ela fez o truque, né? Isso é um truque.
Você fala, puxa, mas é um truque bom, né? Pois é um truque bom. Mas, às vezes, as pessoas preferem ser enganadas por um truque do que realmente ter esse contato que a gente tem com Deus. Não podemos ter um contato visual com Ele, mas podemos ter um contato pessoal com Ele através da palavra dEle e através da ação do Espírito Santo. Nós vamos sentir a presença dEle. E esse sentir não é uma coisa que traz perplexidade, né? Esse sentir é um crescimento espiritual que vai ajudar a gente a compreender Deus falando. Então, para nós, o crescimento espiritual é necessário. Por que é necessário? Porque nós precisamos cada dia mais ter essa personalidade de Deus em nós e entendermos o que Deus quer e aonde Deus quer chegar com aquilo que Ele vai falar conosco, né? Agora, é claro que precisamos compreender que a vida cristã precisa ser muito bem cuidada, né? Ela não pode ser uma coisa de qualquer jeito, porque senão ela vai ser um troço de qualquer jeito. E, de repente, aquilo que a gente tem de melhor, a capacidade de conhecer a Deus através da palavra, ela se torna um obstáculo, porque a Bíblia começa a conflitar com os valores humanos e os valores da sociedade. Por exemplo, na Argentina, talvez um mês ou dois atrás, eles estavam comemorando nas ruas que eles estão autorizados a fazerem abortos sem nenhuma complicação, explicação. É o famoso meu corpo, minhas regras. Nossa, é uma comunidade grande, muitas pessoas na rua, homens e mulheres lá, fazendo uma comemoração por isso. Mas a Bíblia claramente diz que é contra esse tipo de procedimento. Ah, pastor, mas e se? Bom, e se? É uma questão de avaliar esse e se. Mas não é uma permissão para fazer o que bem quer. Então, esses valores vão questionando, e aquilo que parece certo biblicamente, ele deixa de ser certo na sociedade. E nós temos uma perspectiva do politicamente correto. Por quê? Se a gente deixar de buscar a Deus, de buscar o alimento e o crescimento espiritual, eu insisto bastante com vocês, e pego no pé, não perca os cultos, participe dos nossos encontros de culto, de oração, especialmente agora, porque a gente não tem essa possibilidade de estar ao vivo e em cores, a gente precisa dos laços que nos mantenham apegados um com o outro, né? Por quê? Porque senão começa a secar no nosso coração essa coisa maravilhosa que é conhecer a Deus, que um dia nos alcançou. Então, Paulo vai falar aqui nesse texto algumas coisas que certamente precisam estar dentro de nós e na nossa mente, para a gente não deixar escapar essa visão do crescimento espiritual, que para alguns talvez não seja, de fato, uma coisa positiva. E eu e você vamos, então, experimentando esse processo de cura, de busca e de crescimento, onde, de fato, a gente pouco fez. Pouquíssimo. Pergunta: como é que isso muda? Como é que eu faço isso? Como é que isso vai ser um agente transformador? Isso que Paulo vai ajudar a gente hoje à noite. Vamos ler o texto, então? Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 16, diz assim. Paulo está falando sobre si próprio, desde o verso 1, nesse capítulo 3 de Filipenses. Ele está falando das condições dele, está falando sobre o que para o mundo é importante, que para ele não é.
E ele vai chegar aqui no verso 12 dizendo o seguinte: não que eu o tenha já recebido, porque ele está falando sobre a ressurreição dos mortos no verso 11. Ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, dirija-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e que ao sair daqui hoje à noite, da frente desse receptor, a gente saia, no mínimo, pensando sobre tudo que nós vamos conversar e que já conversamos, para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, Paulo está falando que deve haver um crescimento espiritual na vida do cristão, bem como de qualquer profissional em qualquer área da vida, né? Se você não cresce, você não evolui, né? Ou você não consegue estudar mais, você não consegue melhorar a vida, sua vida familiar, porque os valores escorrem pelos dedos. Enquanto o mundo diz, fique com ele até enquanto houver amor, não há na Bíblia um lembrete de que isso é possível. Não tem uma autorização, não tem uma possibilidade onde isso seja, de fato, uma boa. Porque isso vai acontecer até entre os crentes, infelizmente. Mas eu preciso tomar algumas decisões. E alguns valores cristãos, eles começam a se chocar com a perspectiva da vida familiar. Maridos, você precisa amar sua esposa. Esposa, você precisa respeitar seu marido. A gente vai falar sobre isso nesse devocional que começa essa semana próxima agora. Se esses valores não são atrelados, filhos, obedecer os vossos pais. No tempo de Jesus, todos os filhos, ou a maioria deles, eles assumiam as profissões dos pais, né? Ou andavam mais perto. Era bem comum os filhos estarem bem próximos e havia ainda uma responsabilidade de respeitar o pai e a mãe. Hoje, até os pais acham que não é necessário. Tem pai que acha que o filho não precisa obedecer. Tem pai que acha que o filho chegou num ponto onde ele pode fazer o que ele quiser. A Bíblia não diz isso, não é? A questão dos ministérios na igreja. Lembra, nós somos pessoas individuais que, somadas, somos plural. Deus é um Deus plural. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e agem de uma maneira comum, e não há problema. A igreja foi chamada para ser corpo, né? Mão, pé, nariz, olho, boca, dedo, e essas são as informações que Paulo nos dá em alguns textos. Comunidade, né? Então, nós só vamos crescer como grupo, como corpo, como igreja, se crescemos individualmente. Eu sei que para alguns de nós vai ser mais difícil, porque a gente já foi longe. Mas, irmão, lembra, por mais longe que você foi, você sempre pode começar o certo, a qualquer momento. Porque se eu não imaginasse que isso fosse possível, então um drogado nunca ele poderia ser um cristão. Alguém que passou pelo mundo do crime nunca podia se converter, porque ele nunca iria mudar. Mas se é possível mudar, se é possível ser transformado no meio dessa bagunça, por que a gente, como cristãos, não podemos melhorar?
Porque espiritualmente significa ações práticas. Não é algo acima da mente, do conhecimento. Não é necessariamente. São decisões que você e eu tomamos para que o mundo veja Deus em mim e Deus em você. Lembra? A gente já falou sobre isso várias vezes. A primeira página da Bíblia é você, para qualquer pessoa que te conheça. Mas eu não ando sozinho. Tá, mas você tem que ter uma autonomia de vida, né? Eu casei errado. Pois é. É fundamental observar e cuidar das 3 atitudes que Paulo vai tratar aqui, a gente vai tratar dela. E a primeira, para crescer, alimento dentro de si uma insatisfação. Porque o verso 12 diz assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo não estava satisfeito. Ele entendia que precisava avançar, ele precisava crescer, ele precisava melhorar como um cristão. Ele tinha alvos, ele tinha planos, ele tinha valores, ele tinha uma perspectiva de si próprio. E ele sabia que podia melhorar. Mas sabe o que é, pastor? Eu sou péssimo de memorizar. Vai memorizando menos do que você está tentando, talvez. É que eu não consigo falar do amor de Deus, então comece a enxergar o amor de Deus em você, que assim vai ser mais fácil você falar. Mas sabe o que é, pastor? Eu não consigo perdoar, mas a Bíblia não manda perdoar, então você tem que perdoar. Mas eu não sinto, eu não sou hipócrita. Percebe? A gente quer levar Deus a sério até sermos confrontados com a gente mesmo. Não é que eu não gosto muito dessa melação de crente. Eu também não gosto, não. Mas, irmão, o cristão, ele tem que ser cristão. E a gente precisa saber o que faz, por que faz, e o que não faz, por que não faz. Não colocar a culpa no outro, mas julgar a si próprio. Paulo tinha que avançar sempre em direção ao seu alvo. Pode parecer estranho, né, que esse sentimento negativo possa ajudar alguém a crescer, mas com certeza a insatisfação é altamente produtiva e positiva na medida em que nos leva a uma crise interior nesse sentido de saber quem nós somos e seguir. Eu fico imaginando que quando a Bíblia fala que não vai haver amor na terra e, de certa maneira, o cristão vai desaparecendo aos poucos, porque aquilo que Deus planejou lá no Éden chama-se família. Quando isso já não fizer sentido nem para o mundo, nem para o cristão, realmente a gente está num mundo sem amor. Porque Deus ele vai agir na família. A gente lê lá em 1 Coríntios, Paulo falando que um cristão numa casa abençoa a casa inteira. Mas não um cristão meia boca, um cristão sem pertencimento, sem estar algemado, de certa maneira, a uma igreja. Por que eu falo algemado? É porque você pertence àquele grupo. E aquele grupo pertence a você. E nós vamos ser tão bons quanto você for, e você vai ser tão bom quanto nós formos. E nós vamos crescer como você crescer, e você vai crescer como nós crescemos. Essa incomodação santa de como estamos vivendo. Incomodados com o que somos nos detalhes. Depois de 30, 40 anos de vida, depois de 10, 15, 20 anos de vida cristã, você já está nos detalhes. Mas se esses detalhes estão dentro de bolhas, o que é uma bolha? É que ela pode explodir a qualquer momento, então você não está sendo nem consciente, coerente e nem constante. Porque se isso não tiver esses detalhes da coerência e da consistência,
Nada que acontece de bom hoje pode permanecer amanhã. Tem uma regra no mundo da Bolsa de Valores, ele diz assim, nenhuma instrução que deu lucro no passado garante lucro no futuro. Tipo, eu ganhei muito no passado, mas se você levar prejuízo, o problema não é meu, entendeu? Então, as nossas vitórias do passado não vão garantir as nossas vitórias no futuro. Nós vamos ter que viver cada dia com cada situação, aprendendo a cada dia como lidar com aquilo. É nessa situação que a gente pode parar e afirmar se estamos crescendo ou não. Esse aspecto, essa frustração que a gente tem às vezes de insatisfeito, não é para a gente se martirizar ou achar que a gente é um cidadão de segunda categoria, né? Mas é importante que você e eu tenhamos essa perspectiva de que a vida com Deus é melhor do que uma vida sem Deus. E que eu preciso firmar e conversar. Mas se eu for falar de Deus para certas pessoas, essas pessoas podem não achar que eu sou uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Mas, querido, você está preocupado com isso? Se você está mais preocupado em ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, é porque você não está sabendo lidar com as coisas de Deus, porque você pode ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, ainda que você diga se a pessoa B ou C está agindo errado, porque você sabe o certo. Ou simplesmente mostrando a sua vida. É fundamental para motivar a busca que gera crescimento. Sem fome espiritual, ninguém cresce. Se você não tem um objetivo, se nós não temos objetivos como igreja, se você não tem objetivo de crescer, de avançar, eu sei, eu entendo que algumas coisas estão lá sacralizadas de uma certa maneira há muito tempo. Então eu tenho dificuldade, tá bom, né? Eu acredito que Paulo também teve esse problema, né? Paulo era caçador de cristãos e quando ele começou a viver o cristianismo, ele arrumou dois inimigos: de onde ele saiu como um traidor e de onde ele chegou como um agente secreto. Sem fome espiritual, ninguém cresce. Sem fome espiritual, ninguém cresce. Segunda coisa, para crescer, faça uma autoavaliação de si mesmo. No verso 13, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Essa autoavaliação, ela vem daquilo que foi uma insatisfação. Paulo está dizendo que ele não fica pensando onde ele errou, ou aonde ele errou, ou onde ele podia ter sido melhor. Ele vai dizer para si próprio onde eu posso ser melhor hoje, daqui para frente. Daqui para frente. Como é que eu posso viver um evangelho mais puro? Como é que eu posso tornar o cristianismo real na minha vida e no sentido de estar pronto para pensar biblicamente, estar pronto para ter respostas para quem me pedir sobre por que você pensa dessa maneira, por que você acredita que isso é verdade, por que você vai para uma igreja? Porque o mundo vai perguntar. A gente viu essa semana, né, que o nosso governador proibiu os cultos presenciais, né?
Então deixou de ser essencial, mas não foi só isso que deixou de ser essencial, né? Eu não sei porque ele fez isso, mas fez. Irmão, quando é que a cruz deixou de ser essencial? Quando é que a vida cristã deixou de ser essencial? Quando é que os valores deixaram de ser essenciais? É uma autoavaliação. O que é que eu estou deixando para trás? O que é que está me carregando para um lado ou para outro? Ou melhor, por que é que eu não estou fazendo o que eu devia estar fazendo? Por que é que eu não estou com aquele senso de pertencimento naquela igreja local, com aqueles irmãos que o Senhor me deu? Por que é que isso não está tão fácil? Eu coloquei um post no Facebook essa semana dizendo que eu estou aprendendo a amar os imperfeitos. Por quê? Porque Deus continua a me amar. Eu sou imperfeito. E muito. Paulo crescia porque ele não estava satisfeito e porque não parava de se avaliar, de ser confrontado. Se confrontar, ele julgava a si mesmo. Quem julga a si mesmo não será julgado. Amém, irmão? Não é suficiente apenas a insatisfação para retomar o caminho do crescimento. O próximo passo deve ser tentar descobrir o que está impedindo o nosso crescimento. E por menor que seja, irmão, não meça nada para fazer. Se doe. Eu não faço porque ninguém está fazendo. Sério. Eu lembro da minha mãe quando eu estudava em Santo Amaro, morava no Grajaú, né? Por que eu fui estudar em Santo Amaro? Não sei, acho que não tinha ônibus, não tinha escola no Grajaú ainda na época, né? Eu sou mais velho do que você talvez imagine. E ela falava, olha, cuidado com quem você anda e tudo mais. E eu falava, mas por que, mãe? Ela falava, porque você não é qualquer um. Irmão, né? Minha mãe não sabia nem ler nem escrever, mas valores cristãos ela tinha. Paulo julgava a si mesmo. Paulo buscava tentar descobrir o que está impedindo o crescimento dele e você vai tentar descobrir o que está impedindo o seu. Talvez você precise orar mais. Talvez você precise ler mais. Talvez você precise falar mais, conversar mais, ser mais aberto com as necessidades e os problemas. Talvez você precise ser mais proativo nas coisas de Deus. Não sei. Em outras palavras, o que tem sido um peso, um obstáculo, uma barreira na sua vida que está impedindo você de crescer? O que tem me impedido de crescer? Isso não estou falando só para você, eu estou falando para mim também. Temos sempre que tentar fazer uma sincera e séria autoavaliação, julgamento pessoal, para a gente saber quais são as principais causas. Não dá para resolver todos os problemas do mundo e nem os seus de uma vez só, infelizmente. Agora, se você não procurar, não vai achar nada. Você vai ter que procurar. Terceira coisa que Paulo fala aqui nesse texto, e ele fala de uma maneira muito interessante, ele vai falar aqui no verso 14 o seguinte: prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo é Cristo. E ele fala, prossigo para o alvo, para alcançar aquilo no que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Eu preciso entender que Deus tem um propósito na minha vida. Eu preciso entender que isso, muito do que Ele quer para mim, eu já sei.
E tem um desejo verdadeiro e o sentimento positivo que me motive a olhar para frente e me leva a dizer: eu vou conseguir, eu vou perseverar, eu vou lutar e vou buscar chegar lá. Não é o perfeito para os outros, é o perfeito para Deus. Não é, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu posso ser hoje. Eu quero agradar a Deus. E eu não quero ser bom para sair dizendo para todo mundo aí que eu li a Bíblia, que eu fiz 10 horas de leitura bíblica essa semana, eu li 5 livros, eu orei de joelhos no milho, atrás da porta, 5 vezes às 3 horas da madrugada. Isso é seu para você. Entende? É seu para você. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo está dizendo, e você lembra o texto, das dificuldades que ele passou, de noites em claro, de ser perseguido, de escapar de naufrágios. E ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e fico firme. Coerente e consistente. Porque eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então, essa percepção é saudável, que vai levar a gente a inverter os valores. Os valores que o mundo tem. Por quê? Porque nós prosseguimos para o alvo. Irmão, se a sua família ela começou a se despedaçar, se a sua família, eu estou dizendo, qualquer parte, qualquer pedaço, você tem que começar a remendar. Começa com esparadrapo, sei lá, faz alguma coisa. Porque esses valores da família é o que vai fazer diferença nas próximas gerações. Invista. Lembre-se, o bom é inimigo do ótimo. Por quê? Porque eu fico satisfeito com o pouco, mas pode ser melhor? Então eu posso ser melhor. Né? A gente não tem ótimas escolas porque temos boas escolas. Poucas pessoas levam vidas ótimas porque é mais fácil se submeter a uma vida boa. Né? Eu preciso crescer, eu preciso aprender. Paulo não se contentava com aquilo que ele já havia alcançado, mas continuava investindo. No verso 13 ele falou: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. Paulo, ele não considerava que outra pessoa fosse responsável pelo seu crescimento individual, mas eu entendo que ele entendia também que ele era responsável pelo crescimento de outras pessoas. Consegue entender isso? Você deve buscar crescer para que outros cresçam. Você deve ser exemplo para que outros vejam você. Mas quanto menos você precisar disso, quanto mais crescimento você já está tendo. Mas procure e busque. Ele diz: eu não considero, mas eu prossigo. Eu sou responsável por investir e cuidar do meu próprio crescimento. Lembra? Eu preciso crescer. E essas 3 palavras precisam me ajudar a crescer, me impulsionar um crescimento constante. Insatisfação, autoavaliação e prosseguimento. E é com isso que eu quero hoje terminar o nosso tempo aqui. Que todos nós possamos, de alguma maneira,
vivermos esse evangelho que educa a mim primeiro. E que eu possa realmente estar leve. A Bíblia fala, Jesus fala sobre isso. O meu fardo é leve, o fardo dele é leve. Por quê? Porque eu posso crescer, eu posso me desafiar nesse propósito. E é esse desafio que nós temos para você e para mim. Que Deus deixou para você, que Deus trouxe para o seu crescimento, para o seu aproveito e para a sua alegria. Dias difíceis nessas 2 próximas semanas, não é? Seja responsável pelas pessoas, a partir de você próprio. Não dê bobeira. Não dê bobeira. Não brinque com esse troço chamado coronavírus, porque ele não vai brincar com você. Seja capaz de vivenciar essa verdade e não se torne aí digamos assim, um dedo duro da sua comunidade, porque você viu alguma coisa, né? Gente, eu tô sendo aqui bastante sincero. É claro que há situações e situações, né? Mas olhe e viva. Né? Faça a sua parte. Ensine outros a fazer, desafie com graça, com amor, com bondade. Isso vai fazer toda a diferença. Né? Há situações que a gente não conhece e não é por não conhecer que a gente não vai fazer nada. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te dê a capacidade de viver com Deus e para Deus todos os dias. Eu vou orar mais uma vez e também quero te convidar para os nossos devocionais, que acontecem de terça a sábado. Nós estamos lá no Efésios capítulo 5, vamos começar nos versos 18 em diante. Que Deus possa te usar e que você possa aprender conosco e vamos crescer juntos. Amém? Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, que a tua graça traga essa alegria de andar na tua presença e que a gente possa fazer essas autoanálises para o nosso crescimento espiritual e isso torne uma verdade. Porque se a gente não fizer isso, realmente a gente não está fazendo a obra de Cristo. Pregar o Evangelho, falar da salvação, é prioridade, porque ninguém aprende de Deus sem ser nascido de novo. Mas não quer dizer que acabou a obra. Na verdade, a obra começou. Assim como começa em qualquer um, deve prosseguir em nós. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos traga lucidez para cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Até terça-feira, se você puder estar com os nossos devocionais. Se não, domingo que vem, na parte da manhã, temos a nossa live com o Antônio Carlos, ele que vai estar no domingo de manhã, e à noite com o Bruno. Então, ore por eles desde já. O que nós estamos precisando? O que a gente está precisando para crescer um pouco mais? O que a gente está precisando para descobrir os nossos pontos que não dá para ver? Quais são as insatisfações que estão nos dominando? Como descobrir em nós mesmos os nossos pontos cegos e começar e prosseguir adiante. Amém? Deus te abençoe, queridão. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor te traga toda essa certeza de que Deus está conosco e Ele jamais nos desamparará. Deus te abençoe.